vasos comunicantes. Material utilizado: duas garrafas PET, uma mangueira com 40 centímetros de comprimento, 500 ml de água com corante. A mangueira você pode adquirir em qualquer loja de material de construção. O corante pode ser qualquer suco em pó, gelatina. Eu utilizei a gelatina que era que tinha aqui. O experimento consiste em transportar o líquido dessa garrafa para essa, fazendo que o nível fique exatamente igual, tendo em vista que as duas garrafas estão no mesmo plano, estão na mesma altura. Ou seja, no final, a diferença de pressão dentro das duas garrafas vai ser a mesma. Para fazer o transporte, estou utilizando aqui essas duas mangueiras, utilizando um sistema de sifão. Para o sifão funcionar e transportar essa água, a mangueira tem que estar completamente cheia do líquido. Uma das coisas que foi feita aqui, foi feita duas aberturas na tampa da garrafa, uma para a entrada de ar e outra para a entrada da mangueira, nas duas garrafas. Eu utilizei uma furadeira, fica mais fácil de fazer a furação. Se fizesse com outro objeto aí ia ficar um pouco mais complicado. Mas vamos lá. Vou fechar aqui, vou pressionar para encher a mangueira de água, tá certo? Após encher totalmente de água, não tiver mais ar, o sistema começa a transportar sozinho. Então nesse momento o que acontece? A mangueira está bem aqui embaixo, então a pressão nesse ponto é maior do que a pressão nesse ponto. Então o líquido tende a ir do ponto de maior pressão para o ponto de menor pressão. Quando essas pressões aqui embaixo forem iguais, ou seja, os líquidos estiverem basicamente na metade, estiverem nivelado, a pressão aqui embaixo vai ser a mesma. Então o fluido vai parar de ser transportado. Bom, note que a altura é a mesma, tá certo? Nós temos dois recipientes no mesmo plano, o líquido foi transportado, eles estão na mesma altura, a pressão aqui, exatamente aqui embaixo, é a mesma daqui, onde está a ponta da mangueira. Pode perceber que no final do experimento nós ficamos com a mesma altura da coluna de água nos dois recipientes, porque eles estão no mesmo plano, na mesma altura do plano. Se eu tivesse com uma garrafa que fosse maior, com um diâmetro dela maior, não importaria. Transportaria mais água, mas a diferença de altura do líquido, do fluido, seria o mesmo, independente do tamanho do diâmetro da garrafa fosse menor ou maior, a altura seria a mesma. Não vai importar o diâmetro do recipiente, e sim a altura da coluna d'água. Outro ponto a ser observado, que aqui eu utilizei essa mangueira sendo um sifão, mas se ele fosse esse vaso estivesse comunicando com essa garrafa, com a mangueira por aqui ou por baixo, não importaria. O efeito seria o mesmo. Os vasos estariam com a mesma quantidade de água, independente de onde seria a comunicação entre os dois recipientes. Então, a quantidade de fluxo dentro das garrafas, ela vai ficar na mesma altura, independente do diâmetro, independente de onde esteja comunicando os vasos, independente da forma também do vaso.